É difícil ser cristão nos dias de hoje? Como eu comecei a caminhar com o Senhor? Quais foram os momentos cruciais? E quais as dificuldades enfrentadas até aqui? Esse é um vídeo diferente, um vídeo onde eu pedi sugestão pra você que é inscrito nesse canal. Então, vem testemunho por aí! Oi, eu sou a Paula, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Assim como muitas pessoas, eu conheci o Senhor através de uma necessidade. Eu não sou daquelas que acreditam nessa frase de quem não vem pro Senhor pelo amor, vem pela dor. Não, eu não acredito nisso. Mas no meu caso, eu vim pela dor. E aí eu vou resumir para não ficar um vídeo muito longo para vocês. Quando eu estava tentando engravidar, no meio daquela angústia, no meio daquela situação toda, onde nada dava certo, passando por dores na alma, não sabia direito o que eu estava sentindo, uma amiga me convidou para ir na igreja com ela. E eu me lembro perfeitamente, porque era uma sexta-feira à noite, e às sextas-feiras, toda sexta-feira, eu não faltava, eu jogava futebol. É isso mesmo, eu amo jogar futebol. Bom, então voltando, nós estávamos saindo do nosso futebolzinho, e no portão lá de saída do ginásio em qual nós estávamos, ela me fez esse convite. E ali, como uma voz, era uma voz, hoje eu sei que era a voz do Espírito Santo, mas naquela época eu não entendia nada, eu não tinha nenhum discernimento sobre isso, eu disse sim. E ali nós combinamos a nossa ida na igreja. Eu não sei se vocês sabem, mas eu era católica. Eu não ia muito na igreja e eu tinha essa de ser um católico não praticante. E nessa de não ser não praticante, eu não praticava nada, absolutamente nada. Eu não ia na missa, nem rezava, nem pedia nada pra Deus, nem falava com ele, eu não sabia nada sobre nada. E aí chegou o dia e nós fomos para a igreja. E lá nessa igreja onde eu fui, essa igreja católica, eles tinham um momento de oração, eles faziam um círculo de oração. E quando eu entrei nessa igreja e as pessoas começaram a... É uma oração, o católico ora diferente do evangélico, né? Então estava ali no momento de reza e as pessoas se ajoelharam, a igreja toda, eu me ajoelhei também, e ali a gente começou a fazer a reza que o padre conduzia. E todo mundo repetia as coisas que ele pedia para repetir, só que eu sei que no meu coração, naquela noite, algo especial aconteceu, porque eu não estava somente repetindo algo que o padre estava pedindo para ser dito. Eu estava realmente numa entrega muito genuína, assim, precisando mesmo me encontrar com algo superior, com um ser, com Deus. E aí eu me entreguei tão verdadeiramente naquela oração, tão assim, era algo tão puro de mim. Eu sei que em algum momento daquela reza, daquela oração, eu comecei a chorar. Hoje eu entendo que aquilo era o Espírito Santo, mas lá, há tantos anos atrás, eu não tinha nem ideia. Eu só senti uma sensação que era uma sensação muito boa e eu em lágrimas ali naquela igreja. Só que gente, eu já falei algumas vezes aqui no canal pra vocês que quando o Espírito Santo me pega, assim, eu sou praticamente arrebatada. E isso aconteceu dentro da igreja católica. Só que na igreja católica, nessa especificamente que eu estava, as pessoas rezavam muito quietinhas e tinha muita gente, mas são rezas mais, cada um na sua, vamos dizer. E eu estava um pouco exagerada nas minhas emoções ali. Então o Espírito Santo estava de uma forma que hoje eu sei que é o Espírito Santo, como eu falei, mas naquele dia eu não sabia. Então eu chorava demais, eu me prostrava demais e as pessoas ao meu redor, não. E aí tinha um determinado momento em que no final as pessoas ficavam em pé dentro da igreja e o padre vinha com um símbolo, assim, numa haste, me perdoe se eu não... ó, pra você ver que eu não sei nada. Mas o padre vinha com o símbolo, assim, do Espírito Santo num negócio. Eu nem sabia o que era aquilo, mas ele vinha. E vinha com uma fumaça também, simbolizando ali, eu acho que simbolizava Jesus, ou simbolizava Deus, ou não sei. Mas ele passava pela volta da igreja com aquela fumaça e aquele objeto. Eu não sei, mas eu tava numa entrega, eu tava ali com o coração em Deus, sabe? E quando eu acho que eu imaginei Jesus vindo, eu acho que eu tive uma sensação de, nossa, eu não sabia muito o que representava, mas dentro de mim eu tava com esse sentimento. E ali quando passou,
eu comecei a chorar mais ainda. Mais ainda. Bom, eu fui nessa igreja por mais precisamente 2 meses, 8 semanas. E todas as vezes que eu ia pra essa igreja, a mesma coisa acontecia. Eu ia com tanta vontade de me encontrar com Deus, de sentir aquela sensação de... Eu nem sei se eu posso dizer que eu queria me encontrar com Deus, porque eu nem sabia que isso era o Espírito Santo. Mas eu ia com tanta verdade, com tanta sinceridade dentro do meu coração, que eu tenho certeza que Deus falou, nossa, a palavra dele nos diz, né, que ele está procurando aqui na terra verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E hoje eu entendo, olha, eu me arrepio toda, porque eu nem sabia disso naquela época, mas hoje eu entendo que eu estava ali numa adoração com o Senhor e por isso eu sempre era arrebatada dentro da igreja. Só que quando eu olhava ao meu redor, eu via as pessoas sempre muito quietas e as pessoas olhavam pra mim de um jeito diferente, como se eu fosse o patinho feio dentro da igreja. E eu comecei a me sentir mal de estar naquele lugar. E aí foi quando a minha cunhada me convidou para que eu frequentasse a igreja que ela ia, que é uma igreja evangélica. E aqui eu quero contar para vocês que ela já tinha me convidado por diversas vezes para ir na igreja ao qual ela frequentava, que inclusive é a que eu vou até hoje. Só que eu quero falar para vocês algo muito triste. Eu tinha muito, mas muito preconceito contra evangélicos, contra cristãos. É muito mesmo, não é tipo um pouco, é demais. E eu realmente não gostava deles, ou de nós. Que vergonha falar isso, mas eu realmente tinha uma postura, tipo, de xingar mesmo os evangélicos. Eu achava que todos eram chatos, insuportáveis. E eu falava mal mesmo de cada um sem dó nem piedade. Eu perseguia mesmo, sabe? Os cristãos. E aí, quando falava de pastores, piorava um pouco a situação. Eu tinha verdadeiro credo, né? Caía matando. Eu achava que todo mundo... achava que era tipo uma raça e que todo mundo não prestava, e enfim. Meu Deus, quanta coisa ruim eu vivi quando eu não conhecia a Cristo. E aqui eu até abro um parênteses de depois da minha conversão, teve um dia que eu estava meditando nas Escrituras e eu estava lendo a palavra, eu estava lendo Atos dos Apóstolos e eu me lembro até hoje porque eu grifei isso na minha Bíblia. E ali no capítulo 28 do versículo 26 de Atos, diz assim, né? O rei Agripa tá conversando ali com Paulo e ele pergunta, você acha que em tão pouco tempo você pode convencer-me a me tornar um cristão? E aí Paulo responde no versículo 29, em pouco ou em muito tempo, peço apenas que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. E aí eu lendo essa parte da escritura, Deus me trouxe assim, Paulo é Paula. E naquele momento eu comecei a pregar o evangelho de uma forma diferente. Então, e aí eu comecei de uma forma muito mais enfática a falar das boas novas. E o Espírito Santo mesmo ministrou no meu coração, como se eu fosse Paulo. Então, eu perseguia, eu não matava ninguém, tá, gente? Mas eu perseguia os cristãos, eu falava, enfim. E depois que as vendas dos meus olhos caíram e Deus me deu essa visão, né? Agora os meus olhos podem te ver. Eu comecei a ver como realmente Deus é. E aí eu queria que todo mundo, que é o que eu quero até hoje com o intuito desse canal, que todo mundo veja como eu vejo, né? Sinta, viva isso. Então eu quero que todo mundo tenha essa experiência. É isso aí. E aí, voltando na história, quando eu fui o primeiro dia nessa igreja evangélica que ela me convidou, meu Deus, que igreja! Eu fui arrebatada mais uma vez de uma forma que eu não imaginava pelo Espírito Santo, e a atmosfera daquele lugar era diferente, as pessoas eram diferentes, era tudo diferente ali. Pra mim, foi assim que aconteceu. E aí eu sentia muita paz naquele ambiente, a palavra que o pastor ministrou foi muito o que eu precisava ouvir, não o que eu queria ouvir, mas o que eu precisava ouvir. E ali, as pessoas se portavam do jeito que eu me portava quando eu estava indo na igreja católica. Oh, glória a Deus! Então, não era estranho eu levantar as minhas mãos, não era estranho eu falar, não era estranho eu chorar, porque as pessoas ao meu redor faziam a mesma coisa. Então eu não me achei mais estranha e aquilo foi tão bom e uma paz tão sobrenatural invadiu o meu coração e dali eu não saí nunca mais. Conforme os meses foram passando, quem começou a ser perseguida fui eu. Muitas pessoas, amigos, pessoas da família, colegas, difícil falar, né? Porque vai que alguém vê o vídeo, mas é verdade. Tiravam onda, enchiam o saco, falavam um monte de besteira, faziam piada. Infelizmente, ou felizmente, para que hoje eu pudesse contar o meu testemunho, eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. Eu sei que eu ainda falho, eu sei que eu ainda tenho um longo caminho para percorrer. E eu preciso melhorar em muitas áreas, mas meu Deus,
de como eu era, não tem nem como comparar. Eu era realmente uma pessoa muito snob, arrogante, egocêntrica, eu falava muito palavrão, eu mentia demais. Gente, eu era mentirosa, eu mentia muito. E eu não sei porquê, não adianta vocês me perguntarem. Eu acho que é porque eu era um fantochinho nas mãos de Satanás em diversas áreas e a mentira me pegava. Eu bebia, gente, bebia muito, bebia até cair, literalmente. Eu fiquei muitas vezes embriagada de perder a consciência. Eu não me lembrava o que eu tinha feito, eu passava por situações bizarras. E vários outros pecados que, se eu ficasse falando aqui, ia ter um vídeo bem longo. E aí, gente, como eu vivia num lamaçal de pecado, eu habitava realmente nas profundezas. E hoje eu consigo enxergar isso, mas naquela época eu achava que eu tava abafando. E Satanás me fazia de fantoche na mão dele, eu era um fantochinho mesmo, ele pintava e bordava comigo. Algumas vezes eu passei por muitas provações na minha fé, na minha caminhada, e eu acho que esse é um dos momentos cruciais que eu posso colocar aqui pra vocês. Deus, por muitas vezes, ao longo desses anos, foi trabalhando em diversos assuntos, em diversas áreas da minha vida. Ele trabalhou realmente na minha fé, no meu jeito de ser, no meu jeito de falar, no meu jeito... em tudo. Nós não podemos ver o mundo espiritual, mas eu acredito que se nós pudéssemos ser testemunhas oculares, nós íamos ficar impressionados. E eu sei que uma guerra muito grande é travada quando alguém se dispõe a viver para Cristo, por Ele, as coisas dele, debaixo do seu propósito. E por muitas vezes, Satanás, ele quer nos tirar disso, ele quer nos levar longe. Na verdade, eu acredito que a luta dele é sempre para nos tirar da presença de Deus. E ele manda situações, ele manda setas, manda coisas que nós não estávamos querendo viver para que isso acontecesse. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo mesmo sempre dá um jeito de nos aproximar, de nos colocar para perto dele e de nos levar de volta para sua presença. E aí aqueles pratos de comida que Satanás nos oferece não nos sacia. E eu acredito que comigo e com você também é assim. E graças a Deus, agora já tem algum tempo que essas fases de sair da presença do Senhor e voltar já passaram. Agora já faz alguns anos que eu consigo estar com os meus olhos fitos em Jesus e seguindo pro alvo que eu sei que é Ele, e eu consigo caminhar nesse propósito. Deus tem feito grandes coisas e se revelado de uma forma extraordinária. Eu posso dizer que ele é muito mais, mas muito mais do que eu pensava ou do que eu imaginava. Eu nunca, nem nos meus melhores sonhos, imaginei que viver para Deus pudesse ser algo tão maravilhoso. E não porque ele está fazendo algo, mas porque eu tenho experimentado de quem ele é, e isso faz toda a diferença. E é por isso que eu estou na internet hoje. O desejo do meu coração é que realmente todas as pessoas pudessem amar a Deus sobre todas as coisas, que as pessoas pudessem, sabe, aproveitar dele, ter intimidade com ele, ter relacionamento com ele, que as pessoas tivessem prazer, sabe, em se deleitar na presença de Deus assim todos os dias. Porque toda vez que eu acesso a sala do trono e fico na presença ali dele, recebo aquela glória e sou arrebatada, eu penso, meu Deus, aonde eu estava por todos os anos antes que eu não vivi isso? O que eu estava fazendo? Que você que está assistindo esse vídeo, possa fluir águas vivas. Essa água que sacia nossa sede e que flui de nós para todos que estão ao nosso redor. E eu encerro esse vídeo com um versículo. Salmos 84:10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. E se você já foi transformado pelo Espírito Santo, deixe aqui nos comentários. Eu quero conhecer você. Um beijo especial pra Andressa e pra Marta Galucci que fizeram eu gravar esse vídeo. E um beijo pra todos vocês também que me acompanham aqui nesse canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!